Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Desde o início dos tempos, Satanás e seus anjos rebelados estão em uma batalha direta contra o Criador e contra tudo aquilo que é santo. Assim como já comprovamos em nossos estudos, há provas históricas de que os Bnei Elohim estiveram com a humanidade durante a era pré-diluviana. Diversas abominações que desagradaram o Criador foram feitas naquele momento. É neste contexto que surge a Cabalá, um conhecimento oculto que foi compartilhado por anjos caídos com os homens e que até os dias de hoje é preservado por sociedades iniciáticas luciferianas. A Cabala apresenta uma visão completamente distorcida sobre o Criador, sobre o homem e sobre toda a criação. Este conhecimento oculto também ensina técnicas de como manipular a nossa realidade por meio de rituais de alta magia. O nome Cabala vem do hebraico e significa tradição. Uma das maiores estratégias malignas de Satanás foi perverter o povo hebreu durante a Antiga Aliança. Inclusive, diversas passagens das Escrituras demonstram como o povo hebreu apostatou da verdadeira fé e buscou adorar deuses pagãos. Como consequência da rebeldia e da desobediência daquele povo, o Criador permitiu que eles fossem levados para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor II, em um exílio que durou aproximadamente 70 anos. E mais uma vez, o povo hebreu se provou desobediente e infiel. Durante este período, eles absorveram diversos conhecimentos babilônicos que deram origem à Cabalá. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. E não apenas isso, os hebreus também adicionaram estes conhecimentos ocultos em doutrinas santas que haviam sido transmitidas pelo Criador por meio dos profetas. De acordo com as antigas lendas preservadas pelos rabinos, o anjo no portão do Éden instruiu Adão nos mistérios da cabala e da alquimia, prometendo que quando a raça humana tivesse dominado completamente a sabedoria secreta oculta nestas artes inspiradas, a maldição do fruto proibido seria removido e o homem poderia entrar novamente no jardim do Senhor. A Cabala está presente nos ensinamentos judaicos de hoje, assim como está presente em todas as culturas e religiões mundiais. Todas as religiões verdadeiramente dogmáticas emergiram da Cabala e a ela retornam. Tudo o que há de científico e grandioso nos sonhos religiosos dos Illuminati, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint Martin e outros, é cedido pela Cabala. Todas as associações maçônicas devem-lhe os seus segredos e os seus símbolos. A partir da Cabala, os ocultistas aprendem meios para invocar demônios que habitam em outras dimensões, através de rituais e sacrifícios,
trazendo-os para a nossa realidade física. Uma das chaves para entender como os luciferianos se comunicam com estas entidades malignas está presente em um dos símbolos cabalísticos mais conhecidos, a Árvore da Vida. A Cabala é dividida em 3 categorias: a teórica, a meditativa e a mágica. A Cabala teórica, que em sua forma atual é amplamente baseada no Zohar, preocupa-se principalmente com a dinâmica do domínio espiritual, especialmente os mundos da Sephiroth, almas e anjos. A terceira categoria da Cabala, a mágica, está intimamente relacionada à meditativa. Consiste em vários sinais, encantamentos e nomes divinos, através dos quais se pode influenciar ou alterar eventos naturais. Muitas das técnicas se assemelham aos métodos meditativos e seu processo pode depender de sua capacidade de induzir os estados mentais, onde o poder telecinético ou espiritual pode ser efetivamente canalizado. Assim como na segunda categoria, os textos mais importantes nunca foram impressos. Os ocultistas defendem que todos os conhecimentos da Cabala foram transmitidos para a humanidade por meio de um arcanjo chamado Raziel. Este anjo caído é apresentado dentro da Cabala como um dos servos de Metatron, o verdadeiro nome de Satanás para eles. O arcanjo Raziel possui o título de Grande Guardião dos Segredos e revelador de todos os mistérios. Os luciferianos declaram que Raziel é o chefe dos Ofanins, a segunda hierarquia mais elevada de anjos descrita nas escrituras sagradas. Os ocultistas declaram que Raziel recebeu uma missão direta do Criador para entregar 2 livros aos homens. O primeiro seria o chamado Sefer Raziel Hamalak, que significa o livro do arcanjo Raziel, ou o livro dos segredos, e este teria sido entregue para Adão. O segundo livro seria a Torá, que significa a lei de Deus. A Torá corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. De acordo com eles, o livro de Raziel revelou para Adão diversos segredos a respeito da nossa realidade, como, por exemplo, o uso da astrologia, a gematria, os nomes do Criador, a manipulação das energias, a conexão com outras dimensões e a vida eterna por meio da reencarnação das almas e diversos outros segredos. O interessante é que o Criador condena a feitiçaria em diversas passagens das Escrituras Sagradas, ou seja, esta narrativa que é usada pelos cabalistas não passa de mais uma grande mentira. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os sidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A Cabala e todos os conhecimentos ocultos preservados ao longo da história possuem a mesma fonte, o livro de Raziel. Dentro da Cabala, o Criador, do qual eles chamam de Ein Sof, é apresentado como uma energia que existe em 40 mundos, agrupado em 4 partes: Atzilut, Braya, Yetzirah e Asiyah. A Cabala relata que o motivo da rebelião e da queda por parte de Metatron e seus seguidores é que estes acessaram dimensões inferiores, e isso não agradou ao Criador. Esta parte de fato faz sentido com aquilo que é descrito no livro de Gênesis e em toda a Escritura. No entanto, a Cabala apresenta Metatron como um libertador, apresenta o Criador como uma energia disforme que não se importa com o que acontece dentro de si,
e também apresenta o Messias como alguém inferior a Métatron. As Escrituras Sagradas dizem o contrário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja a seguir um dos rituais usados por feiticeiros cabalistas para matar autoridades que vão contra os seus interesses. Alguns adeptos da Cabalá desenvolveram a ideia de invocar uma maldição contra um pecador que eles denominaram Pulsa de Nura. Acusações do uso desta maldição por judeus religiosos contra figuras judaicas que tomaram decisões contrárias a estes grupos religiosos foram feitas com frequência nos últimos 50 anos e citado principalmente na mídia israelense. No início do século XX, os judeus Haredi em Jerusalém foram acusados pela mídia de ter recitado a maldição contra o linguista Eliezer Ben Yehudá. Houve relatórios de mídia sem provas consistentes sobre a maldição sendo recitada contra arqueólogos e autores. Antes do assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, havia relatos de que a maldição havia sido recitada contra ele. Em 26 de fevereiro de 2012, Tamar Yonah, de israelnationalnews.com, entrevistou Yosef Dayan, que com orientação rabínica estava envolvido no Pulsa de Nura, de Yitzhak Rabin e Ariel Sharon. A grosso modo, a cerimônia é uma série de orações e rezas que devem ser realizadas por um quórum de 10 homens, conhecido no judaísmo como Minyan. Realizados os preparativos prévios, que incluem jejum e até mikveh, o banho ritualístico, o Minyan se reúne num cemitério de madrugada, próximo ao túmulo de um judeu que eles consideram um santo, um justo. São acendidas velas negras e se sopra o shofar, chifre de carneiro usado ocasionalmente como um instrumento de sopro na liturgia, dando início às orações. O risco da cerimônia é que seus supostos anjos destruidores consideram que o escolhido é inocente e livre do pecado. Eles exterminarão aqueles que os invocaram. Qualquer semelhança com a macumba não é mera coincidência. A maldição teria sido lançada em 1995 para Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, que morreu alguns dias depois por uma bala nas costas. Em 2005, o ritual foi realizado contra o primeiro-ministro do Estado de Israel, Ariel Sharon. Poucos meses depois foi vítima de um acidente vascular cerebral que o levou a ser destituído das suas funções. Em 2006, um ano depois, o Pulsa de Nura investiu contra Ehud Olmert, o sucessor de Sharon, o ex-prefeito de Jerusalém e novo primeiro-ministro interino. Meses depois foi diagnosticado com câncer de próstata. Em meio a uma série de conflitos sem fim, em 2005, o então primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, iniciou a retirada tanto dos colonos israelenses da faixa de Gaza, que na ocasião totalizavam 8.000 indivíduos, quanto das tropas que os protegiam, operação que foi concluída no mesmo ano. Os judeus ultra-ortodoxos não gostaram disto e acabaram realizando a invocação cabalística Pulsa de Nura, amaldiçoando o responsável por este fato ter ocorrido, Ariel Sharon, que deveria morrer.
segundo eles, no máximo dentro de um ano. אריאל בר ורה לרעיית שיינרמן, מתקרא אריק שרון, بقيت لכל אחד ואחד מנן, ואית לכל אחד ואחד מנן, ילדי אישה, רשו למקרה לעליונים, שרילן בהי אתרה, ושרילן בהי אתרה, למטבע מן מלאכי חבלה, למטבע ממלאכי חבלה, יהבו חרבה יהבו חרבה וגוברין חטאים לעימה, ובגוברין חטאים לרימה, ולית לו למלאכי חבלה, ולית לו למלאכי חבלה, נון מסגדים דלתתה, דינון יסגדים דלתתה, כתב דמי סלוח לו, ויאמר אדוני סלוח לו. כל זכוותי דעבד לה יבדקאון, קהל תחמתי דהבה לה ידקרון, בשקרי הדשכב, בשקרי דשכב, ובחובוהי דחב, ובחומוהי יחב, בהון ימות, בהון ימות, ככתוב בדברי הקבלה, ככתוב בדברי הקבלה, שום צדיק ושום צדיק בצדקתו, ועשה עוול, כל התועבות אשר עשה, ולכל התועבות אשר עשה, רשע יעשה וחי, הרשע יעשה וחי, כל צדקותיו אשר עשה, כל צדקותיו אשר עשה, לא תזכרנה, לא תזכרנה, מעלו אשר מעל, במעלו אשר מעל, חטאתו אשר חטא, ובחטאתו אשר חטא, פעם ימות, פעם ימות, בעגלה ובזמן דידן, בעגלה ובזמן דידן, לא אויב יחרפני לעצה, כי לא אוהב החרפני בעצה, לא משנאי עלי הגדיל, לא משנאי עלי הגדיל, ויסתר ממנו, ויסתר ממנו, ונאמר, ונאמר, שמח צדיק כי חזן הקם, ישמח צדיק כי חתן הקם, בעמיו ירחץ בדם הרשע, בעמיו ירחץ בדם הרשע, ויאמר אדם, ויאמר אדם, אך תראי לצדיק, אך פרי לצדיק, יש אלוהים, אך יש אלוהים, שופטים בארץ, שופטים בארץ, על שום דתקיפו ידוהי, על שום דתקיף ידוהי, במקטל יד אחוהי, למקטל יד אחוי, מותר לבעלי דבבנה, ולבמצר לבעלי לבבנה, יפתחו מרעה לישראל, מתחום מראה לישראל, ועיני קודשה בריחובה, דנר ושב ריחו בה, מראשית השנה ועד אחריתה, בראשית השנה ועד אחריתה, היו לא תהיה, 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 משום אחר, ומשום אחרי, לה יבא אדוני למשפט, לה יבא אדוני למשפט לה, הרי וכן, הרי וכן, כף מצוות אדוני, כף מצוות אדוני, וחנתה, וחנתה, בגוברה ההוא, בגוברה ההוא, וידבקון ב, וידבקון כל לבטיה, כל בתיה, וכתובים באורייתא, וכתיבים באורייתא, אחי אדוני יד שמה, וימחה אדוני יד שמה, ביטחון ביטחון שמיה, שמיה, על אתר, ויתכתר על אתר, הרי מליל סטיה, הרי מליל סטיה, על אדוני אלהנה, על אדוני אלהנה, יאבק יתנה, יאבק יתנה, מכל גלותה, מכל גלותה, ותפרקנה מבית עבדותה, ותפרקנה מבית עבדותה. Pouco tempo depois dessa maldição, ou melhor, magia negra, ter sido proferida contra ele, Ariel Sharon, em 4 de janeiro de 2006, sofreu um acidente vascular cerebral, ficando desde então em estado vegetativo até o dia de sua morte. Meus irmãos, a Cabala é um tema muito importante que nós iremos desmistificar aqui em nosso canal, para que você compreenda a narrativa maligna usada por Satanás e seus anjos, ou melhor, por Metatron, né? E também iremos mostrar como os ocultistas têm usado os rituais de feitiçaria para manipular a nossa realidade e para fazer todo o tipo de abominação nesta terra.
Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo estudo aqui, na comunidade fechada do canal Matrix Mundial.